O abraço do Pai. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele restaurará o coração dos pais para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais, para que eu não venha e fira a sua terra com maldição. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Existe uma maldição no mundo. É a maldição de falta de pai. Alguns nem mesmo sabem que eles têm um pai. Outros, o pai que eles conhecem não corresponde à plenitude da intenção de Deus. Deus quer que o conheçamos como um verdadeiro pai, e Ele quer que nos sintamos amados e aceitos como seus verdadeiros filhos. Ele está liberando o seu Espírito para devolver o mundo a Ele, em um derramamento que envolve quem somos como filhos de Deus, e o libera para o mundo de maneira prática e experimental, para que todos possam experimentar o amor dele. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz: Um novo mandamento vos dou, assim como eu os amei, que vocês também se amem. Com isso, todos os homens saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Assim como o Pai me amou, eu também te amei. Permaneça no meu amor. João 15, versículo 9. Esse é o chamado de Jesus para vivermos em seu amor. E isso tem que ser algo prático, tem que funcionar. Como Deus nos ama, então nós amamos. Meu testemunho. Quero compartilhar brevemente do meu testemunho da minha jornada em que cheguei a conhecer algo mais profundo sobre o coração de Deus. Com meu pai natural, eu não conhecia o amor, carinho, afirmação, aprovação, nem encorajamento. Realmente, ele não era um pai. Mesmo quando ele estava comigo fisicamente, emocionalmente ele não estava. E então ele saiu de perto de mim fisicamente, deixando um grande buraco dentro de mim. Sem saber como um pai realmente deveria ser, eu apenas pensava que os pais eram assim mesmo, porque eu não conhecia nada além disso. Então, quando me tornei cristão, eu não tinha um relacionamento com Deus como meu pai. Eu conhecia Jesus porque Jesus morreu na cruz por mim. E eu sabia que ele deveria ser o meu Senhor. Então eu o conhecia como Senhor, mas como Pai, isso estava fora de série para mim. Eu não sabia que Deus poderia ser o meu Pai. Esse era um conceito tão estranho para mim. Quando fui batizado no Espírito Santo, foi como um amor líquido derramado em mim. Foi uma experiência incrível. No entanto, embora eu me sentisse atraído a algo por causa desse amor, eu ainda não sabia de onde ele vinha e para onde estava me levando. O abraço do Pai. Meu primeiro encontro real do amor de Deus como Pai foi em um momento de adoração. Era como se Deus viesse e me envolvesse e me abraçasse. Eu sabia que era o abraço do Pai. Eu apenas senti isso no meu espírito. Agora, isso realmente me desafiou. Como ele poderia ser o meu Pai com tanto amor assim? Aos poucos, comecei a aprender mais sobre a paternidade. Tive uma revelação da verdade de que Deus não era como o meu pai terreno.
Eu entendi como realmente deveriam ser os pais. Tudo isso parece muito simples, mas na verdade não é, até que você conheça e entenda. Eu tive uma revelação sobre isso. Deus começou a trabalhar isso em mim. Em um momento de comunhão, Deus me mostrou uma foto. Era uma imagem de uma fotografia real que estava na cozinha da minha casa quando eu era criança, onde eu estava sentado no joelho do meu pai. Não estava nada confortável para mim. Aquela foto era uma farsa de algo que nunca aconteceu. Todo o meu relacionamento com meu pai terreno foi uma farsa total. Ele nunca me pegou no colo, nunca demonstrou qualquer afeição por mim. Lembrar disso me deixou emocionado. Para que eu fosse totalmente curado dessa dor emocional, eu tive que escolher perdoar e liberar o meu pai, de não ter sido um pai de verdade para mim. Foi difícil para mim, porque eu não queria fazer isso. Mas o meu pai me fez entender que ele não merecia a minha raiva e amargura. Meu pai terreno não tinha culpa, porque nem ele mesmo sabia o que era ser um pai, porque ele não teve um pai de verdade. Ele agiu comigo como o pai dele agia com ele. Deus me permitiu ir vê-lo pessoalmente e dar um abraço nele. Ele não sabia o que fazer, ele ficou congelado quando eu lhe dei um abraço e disse que o amava. Ele não sabia como responder. Eu não tive problema com isso, porque eu sabia que o motivo era porque ele nunca foi amado por seu próprio pai. Mas quando eu escolhi perdoá-lo, isso abriu um relacionamento totalmente diferente com Deus para mim. Um tempo depois, tivemos um momento de adoração na igreja e toda a emoção que eu não havia colocado para fora sobre o meu problema com meu pai, de repente se espalhou como uma torrente. Chorei, chorei e chorei no chão. Fui inundado por todo aquele sentimento. Percebi que tudo estava guardado dentro de mim. E no final eu fiquei feliz porque aquelas águas me limparam. Essa foi uma experiência poderosa. Cerca de um ano depois, eu tive o que agora eu sei que foi o meu primeiro encontro no céu. Mais uma vez, foi uma época de adoração. Uma longa nota no saxofone me levou ao céu. Deus me levou de joelhos, exatamente como naquela fotografia falsa com meu pai terreno. Mas dessa vez ele me deu uma experiência real do que era sentar no colo de um pai e brincar com ele. Isso restaurou algo mais profundo novamente do meu relacionamento que eu tinha perdido com meu pai terreno. Deus é um grande pai e quer nos restaurar. Mas, apesar de tudo isso, anos depois, quando eu estava em um jejum de 40 dias, entrando no céu e vendo Deus, me encontrando com Ele por 2 semanas, era Jesus e o Espírito Santo que eu estava encontrando, e não o Pai. Então Jesus veio a mim e disse: você precisa se encontrar com o Pai. Eu sabia em meu próprio coração que eu precisava me encontrar com o Pai, mas eu ainda não podia. Então Jesus me mostrou uma grande cicatriz que atravessava o meu coração. Eu estava olhando para essa ferida e ele disse: você tem uma ferida no seu coração por causa do seu pai terreno. E eu comecei a argumentar. Eu perdoei o meu pai, eu fiz tudo o que eu pude.
Jesus me disse novamente: você tem uma ferida por causa do seu pai terreno. Nesse encontro, Deus falou comigo e me disse por repetidas vezes que Ele me amava. E cada vez que Ele dizia que me amava, eu recebia o seu amor. E a cicatriz da ferida que estava em meu coração começou a desaparecer pouco a pouco, até desaparecer completamente. Durou cerca de 45 minutos no tempo terrestre. Não sei quanto tempo demorou no tempo celestial, mas continuou por muito tempo, porque o Pai não parava de liberar o seu amor sobre mim, até que a ferida sumiu completamente. Desde então, toda a minha intimidade com meu Pai Celestial foi restaurada. Eu ando com Ele no seu jardim, Ele vem se encontrar comigo no jardim do meu coração. Depois de ser curado completamente, eu ainda precisava aprender a ser um pai. O que era ser pai? Eu não sabia porque eu nunca tinha tido um pai. Então eu tive que aprender com Deus. Tive um encontro com Deus em uma certa manhã. Eu estava conversando com Ele, mas eu sentia que algo estava faltando. Eu não me sentia íntimo o suficiente. E Ele falou comigo e me perguntou: por que você sente isso? Eu não soube explicar, apenas disse: porque eu não me sinto íntimo. Então Ele me disse: o que é intimidade para você? Naquele momento, eu me lembrei apenas das experiências que outras pessoas tiveram. Eu buscava por intimidade apenas para me sentir bem. Mas Deus disse: quando você realmente se sente vivo? Quando você realmente se sente perto de mim? Eu pensei um pouco sobre isso e então respondi: quando você está falando comigo e está compartilhando o seu coração comigo, e quando está revelando a palavra para mim. Dessa forma, eu me sinto vivo e perto de você. Então ele disse: é dessa forma que eu sou o seu pai, e você pode ser do jeito que você é. Naquele momento, eu entendi que eu não precisava ter um relacionamento como o de outra pessoa, e nem deveria experimentar o que as outras pessoas diziam que era intimidade. Bastava eu apenas ser eu mesmo. Eu descobri também que o meu dom redentor, a linguagem do amor de Deus, para mim, era apenas ter um tempo de qualidade com Ele. Um tempo de qualidade no qual simplesmente saíamos juntos. Para mim, não importa como foi o meu dia, bom ou ruim, eu apenas passo 1 hora com Ele e saio desse tempo transbordante e com páginas de anotações das coisas que Ele fala comigo em cada encontro. Eu sei que Ele me ama. Isso foi o que me levou a um lugar de liberdade. Todos nós precisamos encontrar as linguagens de amor do nosso Pai. Como Deus te ama? O que é intimidade com Ele para você? Você sente que ninguém se importa com você? Você sente que não se encaixa em lugar nenhum? Você ainda se sente órfão? Você sente que ninguém te ama? Você se sente rejeitado? Se você sente alguma dessas coisas e outras, Deus quer que você sinta o amor dele e a aceitação ainda hoje. Ele te ama incondicionalmente e ele te aceita do jeito que você é. Veja que grande amor o Pai nos deu. Somos chamados filhos de Deus, e é isso que realmente somos.
O desejo de Deus por nós é intimidade com Ele. A história do filho pródigo é uma história de reconciliação de volta ao Pai. E Ele quer que experimentemos essa reconciliação e restauração do relacionamento hoje, não como escravo ou servo, mas como filho, com todos os direitos de filiação. Acredito que, assim como o Pai nessa história, Deus também quer conhecê-lo com um abraço. Se você precisar de um abraço do Pai hoje, vá até Ele. Se talvez você nunca tenha abraçado o Pai de uma maneira pessoal, dê esse passo hoje. Ele quer te abraçar e dizer o quanto Ele te ama como seu filho. Permita que o Espírito Santo encha você e derrame esse amor em seu coração, para que você se sinta aceito, valorizado e apreciado, para que você se sinta amado.